Bom dia, família! Feliz segunda-feira para vocês. Espero que você esteja bem nessa manhã. Você comece bem a sua semana na presença de Deus, aprendendo cada dia com um capítulo diferente da Bíblia e hoje aprendendo muito com a vida desse cara conhecido no Novo Testamento como apóstolo Paulo, esse homem de Deus que passou por tantas coisas e nos ensinou tantas coisas. O Novo Testamento está repleto de cartas de Paulo, escritas para igrejas que trazem princípios para mim e para você hoje. E hoje eu quero parar para refletir contigo um pouquinho, não tanto naquilo que Paulo falou, não tanto naquilo que Paulo ensinou, mas eu quero pensar contigo hoje sobre o segredo de Paulo. O segredo de Paulo. Paulo é um cara que passou por perrengues, lutas, dificuldades, perseguições, apedrejamento, gente que entendeu ele errado, gente que interpretou ele errado, gente que rejeitou ele, tudo que você puder imaginar de perrengue, de luta, de dificuldade, de problemas, Paulo passou. E muitos desses problemas por ser um seguidor de Jesus. Hoje nós estamos em Efésios capítulo 3, onde nós vamos olhar algumas frases e colocações de Paulo, que eu creio que revelam um pouquinho do segredo dele. Mas é importante que você entenda que Paulo está escrevendo o que ele está escrevendo, e nós vamos ler hoje, preso. Paulo está preso enquanto escreve o que nós vamos ler hoje. Como é que uma pessoa que já passou por tanto, como é que uma pessoa que abriu mão de tanto para servir a Deus? Como é que uma pessoa que foi tão mal interpretado, tão rejeitado, tantas coisas que Paulo passou, e nós já estudamos muitas delas até mesmo no livro de Atos. Como que uma pessoa como ele, agora preso, consegue ainda se preocupar em escrever uma carta para uma igreja que estava passando por dificuldades para dar dicas e ajudar de alguma forma essa igreja. O apóstolo Paulo, ele aqui vai falar sobre algumas coisas que eu acho que são princípios, talvez alguns segredos de Paulo que mantinham ele firme em meio às circunstâncias, que eu quero sugerir para você que sejam parte da nossa estrutura cristã também. Porque eu e você passamos por perrengues, eu e você passamos por lutas, passamos por dores, passamos por incompreensões, passamos por dificuldades. Eu espero que não tão pesadas quanto as do apóstolo Paulo, mas passamos por lutas. E eu creio que em Efésios capítulo 3 a gente encontra algumas chaves, alguns segredos do apóstolo Paulo, eu creio que vai alimentar a sua alma hoje, que você pode pegar para você como ferramentas, como aprendizados, trazer para a sua vida e ser fortalecido nesse começo de semana. Então vamos juntos para Efésios capítulo 3, do versículo 1 em diante. Nós não vamos ler todo o capítulo, apesar dele não ser extenso, ele é denso. Efésios é um livro muito denso, nós já fizemos... há muitos anos atrás eu já fiz uma série, versículo por versículo em Efésios, foi riquíssimo, maravilhoso, mas é muito denso, tem muita teologia aqui. Nós vamos olhar algumas coisas aqui que Paulo diz, principalmente no começo e no final do capítulo. Eu quero começar contigo. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, só para você pegar o contexto do que eu estou dizendo. Olha só, Paulo diz o seguinte: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Paulo está dizendo, cara, é por isso que eu estou preso. Paulo está preso, sendo perseguido e aprisionado por causa do trabalho que ele fazia. Paulo escreve aqui dizendo, cara, é por essa razão que eu sofro. É por essa razão que eu estou nessa cadeia. É por essa razão que eu estou nessa situação. Que razão é essa? Paulo diz, versículo 1. Por amor de vocês, gentios. Talvez você se lembre que no livro de Atos, o apóstolo Paulo ele é perseguido e aprisionado a princípio porque ele é acusado de levar um homem gentio para dentro do templo em Jerusalém, coisa que ele não fez. Mas as pessoas entenderam isso e acusaram ele disso, e ele foi então preso
E porque Paulo acreditava que os gentios também poderiam ser seguidores, que gentil também era gente, que gentil também poderia ser salvo. E Paulo começou a pregar o evangelho para os gentios, então os judeus começam a persegui-lo, e aí Paulo está em Jerusalém com um gentio, e eles imaginam, porque viram Paulo no templo, que o gentio estava junto com Paulo, que ele nunca estava. Paulo não quebrou essa regra, mas eles perseguem Paulo, e Paulo está hoje numa situação por causa dessa perseguição e por causa do amor dele pelos gentios. Olha o versículo 2, Paulo continua dizendo o seguinte: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo diz, cara, eu tenho uma responsabilidade. Deus me deu uma responsabilidade. Ele impôs isso a mim em favor de vocês. Deus me incumbiu de pregar o evangelho a vocês, gentios, para que vocês sejam alcançados pela verdade de Jesus. Então, por que que Paulo sofria? Por que Paulo sofria? Porque Paulo pregava aos gentios. Porque Paulo, um judeu dos judeus, hein? Pensa num cara que era judeu, fariseu, ensinado desde menino nos caminhos do Senhor. Ele rompe com isso, ele vai para um povo que não era considerado povo, e ele ensina que esse povo judeu era povo também. Olha o versículo 6, que ele diz aqui. Mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Está aqui o porquê que Paulo estava sendo perseguido e preso. Porque ele pregava que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Sabe o que ele diz? Cara, o evangelho de Jesus não faz distinção entre pessoas. Não importa mais se você nasceu na família certa, na cidade certa, se você foi ao templo desde menino ou não. No evangelho há salvação para todo aquele que crê, seja para judeu, seja para gentio. O evangelho é o nivelador de toda a humanidade. Somos todos pecadores necessitados de um Salvador, e Paulo pregava que o evangelho poderia transformar também o coração e a mente de gentios e torná-los herdeiros e membros da família de Deus, não porque nasceram da descendência de Abraão, como um judeu nascia, mas porque nasceram em Cristo Jesus, nasceram de novo em Cristo Jesus, e por isso Paulo está aprisionado. Essa prisão, essa perseguição começou lá em Atos. Nós estudamos isso lá atrás. E ele continua ainda, Paulo, nessa situação. E eu quero olhar contigo, pular um pouquinho para a segunda metade do capítulo, onde a gente vê algumas coisas que Paulo exercitava, que Paulo tinha na sua vida, que o mantinham firmes. Porque você sofrer em favor de uma outra pessoa, você sofrer por uma coisa que você fez, tudo bem, mas sofrer em favor de uma outra pessoa, sofrer em favor de Cristo, sofrer em favor de pessoas que nem da sua linhagem, da sua família não são, era o caso dos gentios, e Paulo era judeu. Tem que ter uma força interna, tem que ter algo que te mantém no caminho. E eu creio que aquilo que Paulo revela aqui pode ser uma fonte de força para você também, uma fonte de esperança para você também. Eu quero que você possa se arraigar naquilo que Paulo se agarrava nessa história. Vamos olhar o capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que Paulo diz. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele está falando aqui de toda a família da fé. Note que Paulo cita a família como uma família da fé mesmo, não fala de igreja, está falando aqui de família. A gente diz isso na PIB, né? A PIB é uma família e tem lugar para você. Paulo diz, cara, eu me ajoelho diante do Pai, o Pai de toda a família da fé, toda a família nos céus e na terra. Paulo, ele começa falando, ele começa orando e falando a respeito de algumas coisas aqui, começando a unir a família, dizendo, cara, uma das fontes de força para mim é que eu tenho o hábito de oração e de gratidão. Nós vamos ver Paulo orando e agradecendo no final do capítulo. O resto do capítulo é oração e gratidão.
Eu quero chamar a sua atenção que parte do que fortalece a mim e a você em meio aos nossos perrengues é oração. Se ajoelhando diante do Pai, orando a Deus, nós vamos ver o que Ele vai pedir aqui. E gratidão, queridos. Sim, no meio do perrengue, gratidão é um dos combustíveis que você precisa buscar. No meio da luta. Mas, pastor, eu estou no meio da luta. Paulo estava na prisão e ele vai agradecer na prisão, porque parte do combustível que a gente precisa ter é gratidão e esperança e oração e olhando para Deus que é capaz de fazer. Inclusive, é um dos textos que Paulo vai dizer nesse capítulo, nós vamos estudar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse versículo, Paulo escreve ele dentro da prisão, Vamos continuar olhando. Paulo diz no versículo 16, ele está ajoelhado, orando a Deus. Olha o que ele diz, oro. Por que eu oro? O que eu estou pedindo em oração? Olha a chave, pega a chave aí de Paulo para a sua vida. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Note o que Paulo está pedindo. Ele está pedindo por força, mas não é qualquer força. É uma força no íntimo do seu ser. Não é uma força que vem de fora para dentro. Não é uma força que vem a partir de circunstâncias favoráveis. É uma força que vem aqui de dentro para fora, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Paulo diz, cara, eu oro por uma força interna, um fortalecimento interno na sua vida. Que Deus te fortaleça no íntimo, lá onde ninguém vê, lá onde ninguém sabe, lá onde ninguém ouve, lá onde ninguém não é visível, mas lá no íntimo do seu ser. Que Deus te fortaleça. E olha o que ele diz aqui, o tipo do fortalecimento. Que Deus te fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Queridos, uma das chaves para a minha vida e para a sua vida é a gente buscar em Deus uma força no íntimo do nosso ser, uma força que é espiritual, que não é física, não é carnal, não é na força do braço, não é porque eu posso, porque eu tenho. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa buscar uma força espiritual para conseguir avançar mesmo em meio a circunstâncias contrárias. Paulo diz, cara, eu oro por isso, eu oro por uma força interna, lá no íntimo, lá onde ninguém pode chegar, lá onde ninguém pode tocar, mas Deus, pelo seu Espírito, é capaz de fortalecer você no íntimo do seu ser, com poder, capacidade, fortalecimento para você permanecer. Ele diz, cara, eu oro por um fortalecimento interno que vem do Espírito Santo. Essa é a primeira chave de Paulo, fortalecimento interno que vem do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, está no versículo 17, olha aqui comigo. Versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Ele ora para que Cristo habite em cada um, olha aqui, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ele está orando por uma habitação de Jesus. Presta atenção, não é uma visita. Não é assim, vou lá na igreja, vão falar de Jesus, eu vou me sentir bem, vou voltar para casa. É uma habitação. Gente, quando alguém vem para habitar, vem para permanecer naquele lugar. Uma habitação, se eu for na sua casa jantar ou almoçar, eu vou passar um tempo contigo. Mas é diferente de alguém que habita na sua casa. Alguém que habita na sua casa, ali é sua residência, ali é sua moradia, ali é o seu lugar de estar. Paulo diz, cara, eu oro para que Deus habite no coração de vocês. Eu oro para que Cristo habite no coração de vocês, que não seja só um lugar de passar de vez em quando eu sou fortalecido porque Jesus passou por aqui, não. Eu oro para que Jesus, ele habite no coração de vocês, que ele faça morada no coração de vocês. Que haja uma constância, uma permanência no coração de vocês, de Cristo Jesus. Então, um fortalecimento no seu interior, a partir do Espírito Santo de Deus, e uma habitação, uma morada de Jesus no seu coração. Essas duas coisas nos ajudam a permanecer em meio a circunstâncias que às vezes não mudam da noite para o dia. Tem circunstâncias, como a circunstância de Paulo, que já vem se estendendo há muito tempo, que não é uma questão de alguém orar por você e aliviar o sintoma e você ir embora. É uma questão de você conseguir permanecer.
E para permanecer, você tem que ser fortalecido no seu interior, mesmo que as circunstâncias exteriores não mudem. Para permanecer, Cristo não pode só dar uma passada pela sua vida e te animar, ele precisa habitar no seu coração por meio da fé. São chaves que permitem Paulo a permanecer. Ele continua no versículo 18, olha aqui comigo, que ele diz, versículo 18. Vocês possam, arraigados alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Ele está falando aqui do amor de Cristo. Você possa conhecer, olha só, vocês possam juntamente todos os santos compreender a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Altura, comprimento, profundidade do amor de Deus é você ter uma experiência com isso. Não é você ver de longe. Eu acredito que Deus nos ama, Deus é amor e tal, então Deus deve ser que Deus me ama. Não, é você compreender a altura. Cara, é você ir lá e você poder medir, dizer, cara, olha isso aqui. A largura, o comprimento, é uma experiência pessoal com o amor de Deus. Um amor que te fortalece além das circunstâncias, um amor que é sentido na pele, um amor que você conhece e que te sustém, que te mantém, um amor de Deus que é revelado pela sua vida, que te dá capacidade de você permanecer em meio às lutas, não porque está tudo bem, mas porque eu estou sendo fortalecido no íntimo do meu ser, porque Cristo está habitando no meu coração, porque eu sei que Deus me ama, está comigo, não vai me abandonar, nunca vai me deixar. Esse amor de Deus, esse conhecimento do amor de Deus na pele me dá a capacidade de permanecer em meio à minha luta. Olha o que ele continua dizendo no versículo 19. Ele diz assim, versículo 19. E conhecer, olha aqui, compreender, conhecer e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, como é que você pode conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento? Parece que Paulo está se contradizendo, né? Conheça o amor de Cristo que você não pode conhecer. É que quando a gente pensa em conhecer, a gente pensa somente em algo cerebral. Mas o conhecer, ele tem vários níveis. Você pode conhecer os fatos a respeito do amor de Deus. E existe uma experiência íntima de você conhecer na pele o amor de Deus. Ele diz, cara, eu oro para que você possa conhecer de um jeito que excede o entendimento, que não é só cerebral, não é só um conceito abstrato. Queridos, presta atenção, tem perrengues nas nossas vidas, presta atenção, tem perrengues nas nossas vidas. E às vezes a gente não gosta, às vezes a gente não entende, a gente não pediria a Deus, mas que nos permitem conhecer coisas que estão além do conhecimento. Deixa eu te explicar o que eu estou falando. Nós amamos o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu tua vara, teu cajado me consolam, né? A gente fala, poxa, que lindo, hein? Nossa, eu pego aquilo, E qual que é o problema? Muita gente não conhece essa realidade, então usa como um amuleto, né? Eu vou ler o Salmo 23 para que tudo dê certo na minha vida, né? Lâmpada para meus pés, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A gente usa como se fosse um amuleto. É um conceito que eu estou jogando no ar para que Deus ajude para me dar sortes, para me livrar de todo mal. É inteiramente diferente de uma pessoa que já andou pelo vale da sombra da morte. Que já passou por um perrengue que parecia que ia dar em morte. E nesse perrengue, nesse vale de sombras e de morte, descobriu que apesar do vale, apesar das sombras, apesar da ameaça de morte, eu descobri uma coisa. Deus está comigo. É um conhecimento que excede o conhecimento. É um conhecimento que vai além de só um conhecimento conceitual, mas é um conhecimento experimental. Eu experimentei, eu provei e vi. Cara, eu sei
que de fato Deus está comigo. Como que você sabe? Não é só um conceito. Eu tive no vale, eu tive na sombra, eu tive próximo da morte. Eu descobri que Deus está comigo. Você entende? Paulo está escrevendo isso de uma prisão. Está dizendo, cara, eu oro para que vocês possam conhecer o amor de Deus que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Note que não peço para que as circunstâncias sejam mais favoráveis. Paulo não diz, por esse motivo me ajoelho diante do Pai, eu oro para que o perrengue na sua vida passe. Não é isso que Paulo diz. Por esse motivo me ajoelho diante do Pai, eu oro para que o milagre venha logo na sua vida. Não é isso que Paulo pede. Por esse motivo me ajoelho diante do Pai e peço por um alívio pelo amor de Deus. Não é isso que Paulo pede. Paulo não pede aqui em oração por circunstâncias mais favoráveis. Ele pede aqui por experiência profunda com Deus e conhecimento do amor de Deus, do propósito de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da força de Deus, do Espírito de Deus, que nos fortalece para a gente passar pelo perrengue, permanecendo firmes em Deus. E para não ficar dúvida de que Paulo estava forte em Cristo Jesus nesse tempo, eu quero que você veja como ele encerra o capítulo no versículo 20 e versículo 21. Olha aqui comigo o que ele diz. Acabamos de ler a oração de Paulo. Começou no versículo 14 e terminou no versículo 19. Isso é uma oração de Paulo. Nós acabamos de descascar ela. Olha o que ele vai dizer agora para fechar o capítulo, tá? Versículo 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele está endereçando aqui alguma coisa. Há aquele, tá? Tem crase aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dando uma palavra de fé e de esperança. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está, presta atenção, Paulo está preso. Paulo está preso, injustamente acusado. E Paulo está liberando sobre a igreja em Éfeso uma palavra de esperança e de fé. Como é que se faz isso, pastor? Como é que se vive isso? Como é que você pode estar no meio do perrengue e liberando sobre a vida de outras pessoas uma palavra de esperança e de fé? Como é que você faz isso? Nós já olhamos. Fortalecimento interno pelo Espírito Santo. Cristo habitando no seu coração, um conhecimento pessoal do amor de Deus, estar cheio da plenitude de Deus. A partir dessas 4 coisas que Paulo pede, que são chaves para a vida de Paulo, Paulo está dentro da cadeia, dizendo aquele que é infinitamente capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele diz, cara, Deus é capaz, olha para Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode fazer mais do que a gente pode imaginar. Paulo liberando palavra de fé e de esperança sobre a igreja. Lembra que ele está preso. Ele diz, a Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 21. Ele termina o capítulo adorando a Deus. Olha aqui comigo, versículo 21. Aquele, aí ele diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quero que você preste atenção nas palavras que Paulo está usando. Isso aqui é uma explosão de louvor. A ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está usando palavras grandes aqui, cara. A ele seja a glória, a ele quem é capaz de fazer infinitamente mais, a ele seja a glória todos sempre, em toda a igreja, para todos sempre. Amém. Paulo está explodindo em adoração dentro de uma cela de cadeia. Como que ele faz isso? Aprendendo que tem uma força em Deus que não vem de circunstâncias, mas é muito mais profunda. É aqui dentro. Ó. Paulo soube passar por lutas sem desanimar, por causa do fortalecimento interno que só Deus dá. Porque ele conheceu e experimentou o amor de Deus que é
que você não pode conhecer. Ele conheceu o amor que nos conhece. Ele conheceu o amor na pele, que vai além do conhecimento cerebral, porque ele também consegue lembrar que Deus é poderoso e infinito para fazer muito mais do que eu posso enxergar, e ele não perde a sua esperança. Paulo consegue manter a sua esperança por causa da sua experiência profunda e pessoal com Jesus. Queridos, eu não sei o que você está passando hoje, como está a sua vida hoje, mas nós temos aqui nesse capítulo 3 de Efésios, nós temos um modelo para nós, uma inspiração para mim e para você. Uma inspiração de um homem que não escreve coisas incríveis a partir de uma zona de conforto. Ele não escreve isso do alto de uma montanha com todas as suas necessidades supridas, ele escreve isso do fundo de uma cela de cadeia. Mas podendo estar firme aqui dentro, porque Deus não pode ser preso por uma cela de cadeia. Mas Deus estava no coração de Paulo, fortalecendo ele para escrever. Deixa eu aplicar isso para você um pouquinho, queridos. Por que a gente faz, por exemplo, o devocional diário que a gente está fazendo aqui? Por que a gente faz isso? Ah, pastor, porque crente tem que fazer devocional. Não, é para fortalecer você. Por que há 5 anos eu acordo e faço isso com vocês? Né? Para a gente poder estudar a Bíblia junto, para fortalecer você, para te dar ferramentas, para ajudar você, para encorajar você. Então não faça o devocional porque crente tem que fazer, faça para você ser fortalecido. Porque talvez hoje você está muito bem, talvez Deus está te abençoando, mas você vai precisar de ferramentas para você aguentar o tranco, porque a vida vai ter as suas dificuldades. Jesus prometeu, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Jesus nós vencemos. Por que você participa de um pequeno grupo? Por que você deve participar de um PG? Ah, porque crente faz isso, pastor. Na Bíblia a gente participa de pequeno grupo. É a trilha lá, o pastor falou que tem que participar de pequeno grupo. Não, não é só por causa disso, não. Sabe por quê? Porque às vezes é no seu pequeno grupo que você vai experimentar o amor de Deus. Às vezes você vai conhecer um amor que não é cerebral através do seu pequeno grupo. Eu me lembro de ouvir o Rick Warren, o autor de Uma Vida com Propósitos, grande pastor, grande autor, homem muito, muito conhecido, muito influente. E perdeu um filho dele, o filho dele morreu. Tirou a sua vida no meio de uma depressão. E sabe quem foi abraçar e consolar e passar a noite acordado junto com o Rick Warren e a Kay, a esposa dele? Os membros do PG dele. E ele fala num testemunho, ele diz, cara, eu não estaria no ministério hoje se não fosse os membros do meu PG que foram para a cena no local e nos abraçaram e choraram com a gente, não nos deixaram à noite. Talvez você vai experimentar um amor que você não pode conhecer cerebralmente, você tem que viver ele, você tem que receber ele na pele, na prática. Às vezes você vai receber esse amor dentro do seu pequeno grupo. É dentro do seu pequeno grupo que pessoas vão te desafiar, vão te amar, vão te abraçar, vão orar por você, vão empurrar você para sair da sua zona de conforto. Então, queridos, que Deus possa te ajudar a receber essas ferramentas, que Deus possa te fortalecer, que você possa compreender. Que a gente faz o que faz, devocional, pequeno grupo, discipulado, isso tudo que a gente gente não faz isso só para cumprir um rito religioso, a gente faz isso para que você possa ser fortalecido. Eu leio esse capítulo hoje contigo para que você possa ser fortalecido, inspirado pela história de Paulo, um cara que passou por coisas que eu espero que eu e você nunca tenhamos que passar, mas um cara que permaneceu e pôde liberar a palavra de fé e de esperança. Sabe por quê? Ele estava profundamente arraigado em Cristo Jesus. Que assim seja sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Que você esteja profundamente arraigado em Jesus. Vai para o seu joelho, vai para o seu quarto, vai orar, vai pedir Deus força no seu homem interior, vai pedir que Deus te dê um poder pelo seu Santo Espírito, um poder que não tem a ver com circunstâncias, mas é interno. Vai pedir a Deus que Ele te dê a capacidade de compreender um amor que não é compreensível cerebralmente somente, mas que Ele possa te ajudar a vivenciar isso na sua vida. E que eu e você sejamos homens e mulheres fortes em Cristo Jesus, fortalecidos na nossa fé
e capazes de enfrentar o que a vida vai nos trazer, sem a gente esmurecer, sem a gente perder o nosso foco. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor hoje nossas vidas. Te louvamos por tua bondade, por tua graça, por essa inspiração que recebemos da vida de Paulo. Abençoa-nos, Deus, com tua presença hoje. Colocamos diante do Senhor a nossa semana e oramos para que o Senhor nos use poderosamente. Fortalece, Deus, aquele que está cansado hoje, Pai, em nome de Jesus. Usa-nos que estamos mais fortes para fortalecer os que estão cansados, Pai. Eu oro que no ambiente de pequeno grupo essa semana nós possamos experimentar o amor de Deus através da vida uns dos outros, Pai. Que no ambiente devocional a gente possa ser fortalecido, Pai. Que a tua mão esteja sobre nós essa semana, que o Senhor esteja nos ajudando a vivermos com uma força sobrenatural que vem do Senhor, que vem do céu. Derrama isso sobre as nossas vidas hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe demais. Eu vejo vocês amanhã para mais um capítulo. Até lá. Tchau, tchau.